Saudações, nobres ouvintes, podcast Sem Esperança. Uma coisa que causa muita discussão entre, digamos, palpiteiros de internet, médicos e pacientes, é a relação dos remédios psiquiátricos com as doenças, em relação às doenças, é claro, e com a melhora ou piora das pessoas, e também as terapias ditas alternativas, que às vezes tornam um quadro pior do que já é. Uma das principais críticas é de que vem daquele velho chavão que não parece, que é um sofisma porque parece, mas é mentira, é de que para a indústria farmacêutica um cliente curado é um cliente perdido. Na verdade não, porque assim, existem vários laboratórios, claro, existem mega laboratórios, mas e outros que são mais a nível continental e por aí vai, mas existem vários laboratórios que fazem pesquisas e por aí vai. Então assim, um teria interesse em promover a cura. Lembro certa feita quando um laboratório, o presidente de um laboratório jogou um preço de um remédio a 750 euros e outro, como resposta, foi do mesmo remédio a 1 euro, certo? Então assim, há uma concorrência, então isso daí é um sofisma, é um argumento mentiroso. A gente tem que lembrar de que são doenças, as doenças psiquiátricas da mente, que não tem exames, por exemplo. Hoje se fala em direitos neurobiológicos, por exemplo, porque acreditam que as máquinas vão escanear nossa mente, nosso cérebro, nossos pensamentos, e não que não haja pesquisa nesse sentido, pesquisas nesse sentido, mas assim, lembrando que não há exames para doenças psiquiátricas. Basicamente o médico ou os médicos que entrevistam ao longo do tempo veem suas ações e reações, e aí eles chegam a um diagnóstico. Alguns podem levar anos. Teve até o caso recente de uma moça que disse para todo mundo que achou que tem TDAH, ansiedade, por aí vai, e o médico e o médico disse que ela não tinha, o psiquiatra disse que ela não tinha nada disso. E ela ficou revoltada, porque tem gente que acha que há um certo status ser autista e tudo mais, ter a correntinha lá pra... não sei, é a moda é ter algo. Certo? Também tem o fato de as doenças psiquiátricas, por não terem feridas, até causam feridas não auto-infligidas no corpo, na pele, tem a sua reação e por aí vai, mas a pessoa comum, o cidadão acebolado, ele não percebe isso. Às vezes por exemplo, a pessoa tinha quadros depressivos, ela estava vagabundeando, às vezes ela tinha um quadro maníaco, essa pessoa dizia que ela era de lua, por exemplo.
A pessoa era alcoólatra, era vagabundo, cachaceiro, a pessoa se matava porque era covarde e por aí vai. Então assim, como elas não causam feridas físicas, não é como uma fratura, por exemplo, que a gente vê que a pessoa fica impossibilitada, então elas simplesmente foram tratadas como mera coisas de donas de casa entediadas que iam pro terapeuta tomar um calmante, um Valium, que é o fluoxetina, se não me engano, para ficar mais calma, para quando chegasse o marido e os filhos. E foi assim por um longo tempo, ou então coisa de para trancar gente doida, criminosos que faziam atrocidades. Então assim percorremos um bom caminho e até um bom caminho das pessoas perceberem o quanto essas doenças afligem os outros. Contudo, ainda temos os problemas já citados no começo do episódio, que é o que sempre se pensa que a indústria farmacêutica e tudo mais, os remédios às vezes não funcionam, porque também tem as terapias alternativas. Por exemplo, tem psiquiatras que também adotam a ideia de sem coisas farmacêuticas, tentam ter coisas maiores. E agora com os canabidióides tem médicos que não só se receitam, que só receitam eles, certo? Eu não estou dizendo que eles não funcionam ou que os médicos estão errados, ou que a pessoa também não teve a alternativa, não tem o direito de escolher quem vai tratar ela e como ela vai ser tratada, né? Com o que também. Afinal, por exemplo, a LSD começou sendo usada, como se diz, como para tratamento de doenças psíquicas, e depois ela virou uma droga de abuso, como também o álcool. Como o álcool também, era usado, às vezes o álcool era purificação, um modo de purificar a água, né? Não tomar água contaminada, e depois virou algo para a pessoa encher a cara. Certo? Então, e hoje se limita a venda para menores, por aí vai. Certo? Então, assim, eu acho que as pessoas têm uma objeção contínua, porque, como eu disse, aquele avanço que nós tivemos de mentalidade com uma mudança do modo de ver das doenças psiquiátricas, mentais, evoluiu muito, mas não evoluiu bastante. A ponto de, por exemplo, a pessoa achar que tomando um remédio tem que fazer efeito imediatamente, na hora. E bom, tem remédios que levam semanas até para fazer efeito. Moderadores de humor, por exemplo, não são meros calmantes, coisas que dopam as pessoas, e tem gente que diz que, por exemplo, eles encurtam o caminho para a cova, mas sinceramente aí entra aquela, tudo faz mal, né? Mas o que eu digo é que, ironicamente, é o tratamento psiquiátrico que está sendo
vítima de preconceito aí, porque as pessoas acham que elas não vão melhorar e de fato não há cura para nada. Como eu disse em outro vídeo, em outra oportunidade, e tem certas coisas que dão voltas. Por exemplo, a terapia eletroconvulsiva era usada como um método de tortura e punição, até para os pacientes. E ela está voltando para o uso em casos de depressão grave. É claro que houve uma série de pesquisas para isso. E por que não canabinoide, por exemplo, ser usado para o tratamento? E sem falar que isso daí explicaria uma série de outras coisas que vão se dando errado na vida das pessoas. Não seria a culpa delas, da doença, perdão, mas isso seria algo que afligiria, tornaria pior. Certo? E também a mentalidade de certos psiquiatras, e não são poucos, de tentar, digamos assim, fazer com que abarcar a humanidade em doenças mentais, digamos, fazer todo mundo um pouco louco. E aí, bom, na minha opinião, aí mora o exagero. Mas isso daí é uma questão de vocês, que ficam com vocês, que serão tratados, que escolham seus tratamentos, quem for fazer, quem necessitar deles. Não vai fazer que nem a maluca que exigiu ser diagnosticada com tal doença. Vai ver, talvez descubram-se uma personalidade esquiônica, né? Uma pessoa que quer aparecer. E aí o tratamento é outro. E como eu disse, quem sabe, por exemplo, a lobotomia, que foi abandonada quando surgiram os primeiros medicamentos psiquiátricos, e eu fiz um react, vocês vejam, talvez volte um dia, quem sabe. Bom, é isso que é importante, é termos a liberdade de escolher nos tratar, mas também esse tratamento tem que funcionar. Não é só fazer você se sentir melhor, mas você se sentir apto a viver em sociedade. Isso seja, e não necessariamente ao trabalho, como muita gente pensa, apenas ao trabalho, a continuar produzindo. Não, mas continuar convivendo, continuar se sentindo, sendo parte de uma família, por exemplo, se você quiser, trabalhando, se você quiser, ou convivendo com vizinhos e por aí vai, certo? Obrigado.